Aí está o verão, com o tempo quente a convidar a um almoço reforçado em Oeiras, a viagens intermináveis no Funchal, para se resolver o impasse a que se chegou, ou mesmo a uma visita à Coreia do Norte, como fez Putin na semana passada. Só Nuno Rebelo de Sousa parece pouco interessado em desfrutar de Lisboa, nesta altura do ano. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 145 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a Olá, bom dia, gravar Zé. a uma segunda-feira, no rescaldo de mais um capítulo da CPI do caso das gêmeas, que ocorreu na Uhum. sexta-feira, com a ida da mãe das gêmeas ao Parlamento para explicar a sua versão dos factos. Pergunto como é que viste este, este depoimento da Daniela Martins no Parlamento. Bom dia a todos. Bem, como sabem, eu tenho uma perspectiva que eu acho que é a perspectiva que é racional e credível sobre uma CPI. Isto é, quando esta senhora, Daniela Martins, acabou de falar, vi-me não sei quantas reações, até de gente inteligente, outras menos inteligente, não interessa, mas sobretudo nas redes sociais, onde, de facto, como vocês sabem, pululam os especialistas em ignorância, mas todos e não sei quê ao lado desta mulher e não sei quê, porque a mãe e tal. Vamos ser clarinhos. Qualquer ser humano, qualquer ser humano faria, usava pistolões, fazia tudo, mexia um mundo e o outro para poder ajudar na saúde de pais, de irmãos, de filhos, de crianças, o que fosse, de entes queridos. Portanto, isso não está em causa. Esta senhora fez o que qualquer mãe faria, o que qualquer pai, o que qualquer irmão, o que qualquer filho. Portanto, isto não está em jogo. Isto é uma CPI sobre intervenções indevidas para depois o trato destas crianças, trato esse que custou 4 milhões ao erário público, sendo que têm direito a esse trato. Ninguém o está a tirar. As senhoras, as crianças são cidadãs luso-brasileiras, portanto são cidadãs portuguesas, portanto teriam todo o direito. Não tem nada a ver. O que interessa depois é tudo o resto. É o que está à volta. E a primeira logo que nós vimos, isso foi a queda da máscara, é que a senhora mentiu. Ponto. A partir do momento em que o João Paulo Correia, deputado do PS, pergunta à senhora, o seu mail é o Hotmail? E ela responde, sim. E tem a certeza mesmo que é o Hotmail. E nunca falou com ninguém, nem com o Nuno Rebelo de Sousa, não sei o quê. E ela, sim, nunca falei com tal. E tanto João Paulo Correia como depois André Ventura exibem um mail com uma conversa dela para dela, não é aquelas conversas das correntes. Aquilo não foi nenhum amigo daquela senhora Daniela Martins que Aqueles enviou o mails mail, massificados, não é? não foram mails massificados. Uhum. Aquilo é um mail pessoal da senhora para a mulher brasileira de Nuno Rebelo de Sousa a agradecer o trabalho de Lacerda Salles e etc. Portanto, a senhora mentiu, ponto final. Pois há mais casos lá, e houve mais mails, em que, de facto, a questão era que o próprio Nuno Rebelo de Sousa, há um mail, depois transcrito no Correio da Manhã, com a assessora do Presidente da República, Maria João Ruela. Maria João Ruela a dizer que isto é um caso, tal, 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 portanto, quer dizer que se envolveu ela também, mas tal. E ele pergunta, então, que resposta é que eu hei de dar aos senhores? Mas quais senhores? É aos amigos ou é às mesmas pessoas que estavam nestas que estão envolvidas na CPI? Toda a gente já percebeu que são as pessoas que estavam na CPI, naturalmente. Portanto, que resposta, diz o filho do Presidente da República, que resposta hei de eu dar aos senhores? Acho que está tudo dito. Portanto, a questão é esta, não é se ela é uma boa mãe ou má mãe. Ela foi uma excelente mãe, defendendo aquilo que era para as filhas. Tudo bem. Agora, houve intervenção irregular de várias pessoas, nomeadamente o filho do Presidente da República, e, naturalmente, a partir do mail que o pai reencaminhou, sempre disse isto aqui, na televisão, que havia um pecado original, a expressão foi minha, o pecado original era Marcelo Rebelo de Sousa, no dia em que recebeu o mail do filho, devia ter dito ao filho, ao meu amigo, ao meu filho, isto faz o que tens a fazer, é um caso humano, sim senhora, mas eu não quero intervir nisto porque eu sou Presidente da República. Só que o problema é que ele lançou, abriu, foi a ignição ao reencaminhar o mail para o chefe da Casa Civil e para a assessora. Depois, isso nós acreditamos com certeza que é o filho do Marcelo Rebelo de Sousa que andou aí a telefonar para toda a gente, tal Uhum. como também ficou envolvido na questão do jogo da Santa Casa no Brasil. Depois tem os seus negócios. Agora, se ele depois ganhou dinheiro ou não, isso é uma coisa depois a ver. O que nós vemos é que o procedimento metendo estes intervenientes, é alvo.
de uma comissão parlamentar de inquérito justa e que acho que é importante falarem aos portugueses, e acho que é perfeitamente, e vou já dizer isto, espero que Nuno Rebelo de Sousa, que o seu advogado bastante experiente, Rui Patrício, disse que depois prestaria declarações na CPI, depois dele ter dito que não, espero que faça o seguinte, espero que venha responder. Porque se não vier responder e fizer o mesmo que o espetáculo fez Lacerda Salles, de ser arguido e não vou responder a nada, tenho direito a silêncio, isso chama-se torear a CPI. E torear a CPI é o mesmo que torear os portugueses, porque ali estão representantes, estão deputados eleitos por todos os portugueses. Portanto, espero que não venha esse triste espetáculo. Curiosamente, esta audição da CPI ocorreu na mesma semana em que o governo apresentou um pacote anticorrupção, onde o Uhum. lobby é aqui a regulamentação do lobby, mais Sim, estritamente já. dito assim, é a grande estrela Sim, deste como tu sabes, conjunto de aqui medidas. como vocês sabem, eu sou defensor da regulamentação do lobby, da legalização total e das pessoas exibirem as suas práticas, quem é que são os representantes. É disse-o várias vezes, sou defensor disso, aqui já o disse muitas vezes. Uh, é assim que acontece em Bruxelas, é assim que acontece em Washington, e, portanto, a regulamentação do lobby é um bom caminho para mais transparência. Portanto, o lobby não é sinónimo de águas sujas, pelo contrário, águas sujas é onde andamos agora. O lobby é exatamente saber quem é que a pessoa representa quem está a falar com quem, tudo transparente para as pessoas saberem o que é que estão a fazer. E o lobby não tem só coisas mais, o lobby não tem nada a ver só com construção ilegal de casas nas câmaras. Não, tem a ver com, imagina, há farmacêuticas que querem mostrar e levar os seus produtos a conhecer, etc. Uns podem ser maus, outros podem ser bons. Portanto, pode haver lobby sobre a questão da inteligência artificial. Por exemplo, o lobby atua em todas as áreas. Atua, como todos nós sabemos, em várias frentes, até na saúde, etc. Várias questões. Na agricultura. Portanto, isto é uma boa medida. O que eu chamo a atenção do pacote anticorrupção é o seguinte. O que nós vimos foi, se te lembras, e se lembram, Luís Montenegro a apresentar as medidas primeiro e depois passando a bola para a Ministra da Justiça. O que eu quero relevar disto é o modus operandi do Primeiro-Ministro, isto é, tudo o que é bom o Primeiro-Ministro aparece, tudo o que é popular o Primeiro-Ministro aparece, quando as coisas são mais polémicas ou isso, remete-se ao silêncio. Este foi um bom exemplo do modus operandi de Luís Montenegro. Falando da Madeira, e já a semana passada foi tema aqui neste Maquiavel para principiantes, mas todas Uhum. as semanas temos Mas há aqui uma evolução, certo? novos desenvolvimentos que têm a ver com o facto de Albuquerque agora ter retirado o programa do governo, querer negociar, ter aberto uma nova ronda de negociações com os partidos e agora todas estas visitas também ao representante da República na Madeira. Acreditas que se vai resolver esta situação sem a saída de Miguel Albuquerque, de ser Uma, certo, uma nota só, já vou, porque eu tinha aqui, eu jogava que tinha o mail, por isso é que lá há bocado estive a hesitar. Tenho aqui os mails, eu tenho, qualquer português tenha, desde que compra jornais. O mail, vou só ler-vos para vocês, porque não viram. O mail da Maria João Ruela, assessora do Presidente para o Nuno Rebelo de Sousa, no dia 23 de outubro de 2019. Olá, Nuno, boa tarde. Para já tenho o relato do que consegui saber. O processo foi recebido no Hospital de Santa Maria e estão a ser analisados vários casos do mesmo tipo, sendo que a capacidade de resposta é naturalmente muito limitada e depende inteiramente de decisões médicas do Hospital e do Infarmed. Nada de especial, é uma informação, até parece quase ajustar o problema. Resposta do Dr. Nuno Rebelo de Sousa para Maria João Ruela, assunto. Olá, Maria João. Muito obrigado pela mensagem. Imaginaríamos que o status fosse esse. Não há nada que se possa fazer para acelerar a análise e o processo. Percebem o que é que eu quero dizer, não percebem? E depois, o que acha que posso dizer aos senhores? Como vos tinha dito. Isto é uma... Aqui, para mostrar. Estás a ver? Pá, e portanto, quer dizer, só para reforçar aquilo que disse há pouco sobre o certo, certo, certo. Nuno Rebelo de Sousa. Agora, passando à tua coisa da Madeira. Aqui o que nós vimos logo é que já estava chumbado aquele programa de governo que ia ser apresentado, porque foi assim avisado. E então, a ratice de Miguel Albuquerque, que anda nisto há muitos anos, foi retirar o programa de governo para encetar novas negociações, etc. O que vai acontecer é isto. Já se fala também dos duodécimos, vai ser governado em duodécimos, mas quer dizer, em termos de estabilidade política não vai haver. Portanto, nós, ou sai Miguel Albuquerque e entra outro elemento, como eu já disse, do PSD para fazer o governo, ou então temos eleições daqui a 6 meses novamente.
Aliás, até se deu o caso do representante da República da Madeira ter dito aos jornalistas que Miguel Albuquerque lhe tinha garantido estabilidade e Miguel Albuquerque, confrontado com essa Sim, garantia, sim, disse que não garantiu estabilidade, coisa nenhuma. E, claro, portanto, na Madeira as coisas, claro. a confusão veio para Depois, ficar. sim, 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 sim. Eu queria dar aqui só uma nota, não sei até se tu percebeste no papel que te enviei, que nós desta vez preparámos mandei os papéis para tu veres. Só aqui uma nota para explicar. Eu, Sim, relativamente até às questões, até de estabilidade, mandei-te até uma nota que era, não sei se preparaste, mas preparas sempre, portanto era possível, mas explico já e depois passas às outras perguntas. certo. Que era, esta semana, houve uma entrevista curiosa do Nuno Moraes Sarmento à Rádio Renascença Uhum. e Público, onde Nuno Moraes Sarmento, estás a falar, por isso é que eu meti isto, por causa da Sim, estabilidade da Madeira. não fizeste bem em Te fazer o lembras? encadeamento, Estás a sim. ver? Eu tinha Era. esse tema preparado Tinhas para isso, não depois tinhas? da Oeiras, sim, sim, sim. Pronto. E então, pois foi, mas faz melhor o Sim, mas encadeamento agora com a faz o estabilidade, encadeamento, mas sem já dúvida. falta. Tens razão. Olha lá, e então, repara nisto, pede apoio, onde ele dá a entrevista e depois pede apoio para que Marcelo Rebelo de Sousa dê força ao governo, que faça tudo pela aprovação do Orçamento de Estado, e pede o apoio que ele deu à geringonça. Exatamente. Portanto, isto vai ser a pressão que vai haver sobre Marcelo Rebelo de Sousa, nós precisamos, vamos tentar governar, vamos apresentar medidas, mas precisamos do seu apoio. Porque há aqui um problema. Marcelo está fragilizado. Vamos continuar com o CPI agora, até julho. Depois mete-se o verão, depois temos o Orçamento de Estado. Vamos ver como é que Marcelo sai, se não vai ter nenhuma surpresa, até depois destes depoimentos e do filho, etc. Ora bem, o que eu chamo a atenção é isto, é que de facto neste momento o PSD, por isso é tal grande relacionamento, o Luís Montenegro a dizer que quer estar mais tempo ao lado do presidente e viajar juntos, agora quando fizeram esta primeira viagem, e depois precisa desta muleta. O governo precisa desta muleta de Marcelo e exigindo quase o mesmo tratamento que ele deu à geringonça, que toda a gente sabe, foi uma das pessoas que colocou a geringonça no colo. É muito curioso verem estes passos. Aliás, eu falarei sobre isto também na televisão, com certeza. E vês aqui alguma forma de pressão do PSD relativamente a Marcelo e, de certa forma, a envolver o caso das gêmeas, a fazer depender Hum, provavelmente a postura do PSD relativamente a este processo, ao apoio de Marcelo, à é pressão de assim, Marcelo relativamente ao Orçamento de Estado para é assim, 2025? tenho a certeza, até com isto, naturalmente, com estas frases, e isso vem a propósito, que é, ao dizer isto, a questão é esta. Parece, como é óbvio, que vão fazer tudo para ajudar. Aliás, tu viste as perguntas que foram feitas pelo António Rodrigues, deputado do PSD, lá, portanto, é tudo mais molezinho, digamos assim. Portanto, é natural que moderem as suas intervenções Uhum. para exatamente também não perturbar o relacionamento com o Marcelo Rebelo de Sousa. Isso é óbvio. E agora sim chegamos ao Oeiras, e este era um tema que podia perfeitamente estar a marinar Isso na também. nossa ordem de trabalhos aqui no Maquiavel Sim, para sim. principiantes, porque era, digamos que, um desastre, entre aspas, à espera de acontecer, estas buscas da Polícia Judiciária relativamente aos almoços de trabalho em Oeiras, como tu lhe chamaste, o consumo Sim. maciço de marisco e leitão. Foi o que foi, apareceu, foi o MP, o Ministério Público, eh, que acusou a Câmara de Oeiras de consumo maciço de marisco e leitão. Quer dizer, agora, vamos ser sérios numa coisa. Com certeza que eu vi lá toda a gente viu aquele trabalho da Saba, eh, e logo nós vimos que de facto há ali umas coisas que depois quem lê aquilo e tal, de facto tudo lavagante e tal, depois Isaltino Moraes ainda disse agora nesta semana que quando vai almoçar com as pessoas têm o direito de escolher aquilo que lhes apetece, até podem escolher lavagantes, pois podem, mas também as pessoas têm alguma noção que não vão exagerar nos almoços que têm quantidades públicas e não começam a comer à conta, desculpem lá o termo, quer Claro. dizer. Bom, e por isso, eu julgo o seguinte, eu julgo que isto é um bocado ridículo, claro que quem houve 120 mil euros gastos em consumo maciço de marisco e leitão. Oh, meus amigos, 126 mil euros em 6 anos. Significa que é 20 mil euros ano, vamos dizer assim. 20 mil euros ano. São 1.500 euros mês, quase. Quase perto de 2.800 euros mês. Depois dizem assim, mas espera lá, mas 1.800, 1.800 euros, almoços e jantares, para o que é a vida de um Presidente de Câmara que tem que se sentar, não é nada de especial. Esta é a realidade. Portanto, foram por ali a Oeiras. Podem fazer as investigações que fazem. Agora, então façam lá investigações a todas as terras. Ao Presidente da Câmara de Torre de Moncorvo, a Algesur. Vamos ver quanto é que é o consumo dos outros também. Com uma diferença, como vocês sabem. O Oeiras é uma Câmara rica.
E, portanto, agora, e tem muitos contactos, isso é verdade, é uma Câmara que tem, é uma das maiores câmaras do país, portanto tem muitas Com reuniões, um tem tecido muitas... económico muito forte, não O é? tecido económico tem a ver com investimento, onde tens o Tagus Park, etc, etc. Portanto, há coisas que são um bocado caricatas. Quem lê aquilo, claro, depois começa a gozar, que ele come muito, e o leitão, e marisco, e não sei como é. Mas depois, se primeirem bem as coisas, a verdade é que isso não é tão bem, porque, infelizmente, temos muitos, desculpem o termo, parolos, coisa, porque deviam investigar também as outras câmaras. Vão lá investigar outras câmaras, também para ver os gastos dos outros. Isso é uma coisa curiosa. De todos os partidos. De todos os partidos. PSD, PS, CDS, que os há, PCP, que os há. Façam um favor de ir a todos para depois compararem e verem se é muito ou pouco. Isso é que é curioso. E há aí muitas terras que merecem umas boas rotas gastronómicas, Sim, como falámos a semana passada. sim, sim. E agora, Rui, um sinal dos tempos, dirigentes da CGTP a contestar o domínio do PCP Ora bem, na intersindical. é verdade. Vou terminar só com dois temas muito rápidos. Este é de facto uma coisa que me chamou a atenção. Saiu na sexta-feira que antigos dirigentes da CGTP contestam domínio e controle do PCP. Desculpem lá, mas quando é que a CGTP, a intersindical, quando é que não foi controlada pelo PCP? Foi sempre uma correia de transmissão. Dia depois de ter, era um líder, que essa é a diferença. Era ter os líderes que tinham uma autonomia e até um peso próprio na sociedade, diferente dos que lhe seguiram. Bom exemplo, Carvalho da Silva, Exatamente. naturalmente, que se impôs por ele próprio. Hoje em dia é uma figura até na esquerda, que aparece até ligada a outros movimentos, portanto, perfeitamente normal, que se foi impondo por si próprio, tem a sua voz própria, tal. Agora, se calhar a culpa não é da CGTP, é dos próprios líderes que amocham face às mensagens do PCP, sendo que todos nós sabemos que a força do PCP continua a residir também na rua, graças à CGTP, e nas câmaras, algumas, em que são mais de uma dezena, que controlam, e câmaras com alguma dimensão, como a questão do Seixal, por exemplo, que é uma, e Setúbal, que são câmaras controladas pelo PCP. Agora, de facto, quer dizer, aqui o problema se calhar é de os líderes da CGTP terem uma persona própria, dura, forte, e imporem-se como líderes. O segundo tópico, só para rir, também é um bocado Certo. grotesco, que era sobre aquele pacote jovem que foi apresentado por António Costa, e o mais ridículo, de facto, é que, epá, daquela pacote apresentado, também com os tais PowerPoints, coisa que este governo também faz PowerPoints, não foi só no passado, mas até agora apenas 64 jovens fizeram as visitas de comboio depois da boa votação que tiveram no estudo, só 64 jovens, portanto, fogotório, portanto, soltaram-se os foguetes e foram apanhar as canas. É verdade o que foi o quê? Um programa que saiu dos carris. Passando para os temas internacionais, Rui, gostavas de destacar aqui Sim, os 10 quatro anos de temas. reinado de Filipe VI. Sim. Olha, vou começar antes aqui, se não te importas, pelo novo secretário-geral da NATO, por uma questão. Certo. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que era dos Países Baixos, primeiro-ministro da Uhum. Holanda, agora que se chama de Países Baixos, vai substituir o Jens Stoltenberg, o norueguês, e, portanto, primeiro vê-se que a Aliança Atlântica continua a escolher alguém da área ocidental. Uhum. Portanto, este lado, essa vertente ocidental. Segundo, aqui vai haver, deste secretário-geral da NATO, tem que haver, acima de tudo, primeiro duas coisas. Uma, grande capacidade de negociação. Ora, algo me diz que o futuro secretário-geral tem essa experiência por um motivo, se calhar as pessoas nem não ligam muito à política dos Países Baixos, mas o Marco Rutte foi primeiro-ministro durante 14 anos. Quem gera e governa por 14 anos tem muita capacidade de algo. Até porque, como vocês sabem, todos que nos ouvem, nos Países Baixos não é propriamente um país que assenta maiorias absolutas. Pelo contrário, há várias coligações de governo e, portanto, até envolvendo vários partidos. E por isso, capacidade de negociação tem. Qual é o ponto fraco? Vai depender de tudo. A NATO é Estados Unidos. Portanto, nós tivemos agora uma afirmação da NATO por causa da invasão da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas a NATO estava até esse momento praticamente quase apagada. E eu aposto, se Donald Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, a NATO vai perder peso outra vez. Portanto, isto será um secretário-geral de diálogo, mas numa perspectiva em que provavelmente os Estados Unidos, com Trump, podem abandonar, quando eu digo abandonar, não é sair da NATO, é não fornecer armamento, não meter dinheiro, portanto, afastar política, tirar peso político à NATO e depois ser quase uma aliança atlântica comandada pela Europa. Vai ser um papel muito difícil para Marco Rutte. Perguntaste-me pelo Filipe Certo. VI de Espanha. Fez 10 anos e as pessoas não se podem esquecer do seguinte. Ele pegou, neste momento, tem vários problemas.
A popularidade melhorou um bocadinho, mas ainda não está, não é uma figura unânime como nos primórdios. Após a transição para a democracia, a grande popularidade do seu pai, do Dom Juan Carlos. Depois os jovens são contra a monarquia e todos estes finais de pompa. E depois tem sempre aquela questão, e toda a gente sabe, Espanha, a coroa depende muito e a força da nação espanhola tem que assentar na união de todas as autonomias. E todos nós sabemos que continuamos com a Catalunha, a tentar bater o pé, e por isso esse lado de a união do território é difícil, sendo que Filipe VI, ao contrário de Dom Juan Carlos, depois fez cair muito a popularidade da monarquia espanhola face àquelas questões com a amante alemã e ter morto elefantes na caça em África, depois ter envolvido em negócios com países do Médio Oriente. Portanto, Dom Juan Carlos foi efetivamente um grande rei na transição, sem dúvida. Foi um grande rei na transição da ditadura para a democracia. Ele com Adolfo Soares foram duas figuras marcantes. Era um rei muito popular, só que entretanto com isso baixou. Filipe VI tem tentado reerguer a democracia, assente muito também na popularidade das filhas, nomeadamente a filha da princesa Leonor. E portanto julgo que vai ser um dilema interessante de acompanhar, porque é uma família real até simpática para os portugueses. Já Vladimir Putin quis dar aqui uma resposta à Coreia do Sul e ao fornecimento de armas à Ucrânia e fez uma visita à Coreia do Sim. Norte prometendo cooperação militar. Se viram bem as imagens como eu vi, aquilo parecia uma dupla bizarra. Portanto, o líder da Coreia do Norte, todo satisfeito de ter lá o Kim Jong-un, todo satisfeito de ter lá o Putin ao lado, andava todo a mostrar-lhe uma série de coisas interessantes, e o Putin, no seu estilo frio, racional, como homem da KGB que é, portanto, a aproveitar-se desse momento, sabe perfeitamente que precisa das munições que são fabricadas na Coreia do Norte, portanto isso é um dos passos importantes, é a Coreia do Norte continuar a fornecer material de guerra à Rússia, e portanto pareciam dois loucos no meio do mundo louco, mas sobretudo de facto o líder da Coreia do Norte é preciso ter algum cuidado, de facto. Agora, de facto, há outra coisa para terminar, isso eu acho fascinante, aliás, já vos chamei a atenção, de vez em quando isto repete no National Geographic, no primeiro, que é no primeiro canal, com aquela parte mais de documentários, que é a parte das coreografias da Coreia do Norte na recepção dos chefes de Estado, a parte da ascensão desta dinastia, e chama a atenção a um filme que eu adoro, que é o filme da vida do Ceausescu, que é toda preto e branco, umas 3 horas. E um dos pontos altos é a cores, a parte final é que aparece a cores, mas a parte da cores mais bonita é a ida do Ceausescu à Coreia do Norte. É absolutamente fascinante a coreografia. Portanto, se virem isso, que era a vida do Ceausescu, está em DVD, julgo também podem ver em YouTube, já ficam com uma sugestão. Para terminar, só uma questão, até porque tem a ver também com isto, nós vemos cada vez mais os partidos moderados, que é uma coisa que teremos todos que acompanhar, a abrirem cada vez discursos contra os imigrantes. Ora bem, qual é o exemplo que eu quero dar? Agora não é nenhum líder de direita, agora não foi nenhum Macron a fazer uma política de imigração mais dura, nem uma Meloni, não, isto é Olaf Scholz, na Alemanha, líder do SPD. Como sabem, ficou em terceiro lugar atrás da CDU e da extrema-direita do AfD nas últimas eleições europeias, e portanto está a tentar voltar a ter o controle da agenda mediática, sendo que Olaf Scholz está a fazer, quer deportar refugiados oriundos do Afeganistão e endurecer as linhas de imigração. Portanto, este será um dos caminhos, não só à direita, mas também à esquerda democrática, como é o SPD de Olaf Scholz. Ainda às ondas de choque do resultado das eleições europeias. Rui, partimos então para as tuas Partimos sugestões sim. culturais desta semana. Então, olha, primeiro uma pequena nota, a questão de um grande ator que eu gostava bastante, que era o Donald Sutherland, que morreu, e que de facto peço para se puderem ver, ele tinha vários filmes, um dos grandes filmes para mim, como eu escrevi quando ele morreu, era o Clute, e era Aquele Inverno em Veneza, Never Look Back em inglês. Há quem goste muito do 1900, mas aí ele não é o primordial, acho que ali é um elenco de luxo do filme de Bernardo Bertolucci, sobretudo o Clute e Aquele Inverno em Veneza são extremamente marcantes. Depois, chamamos séries, eu estou em Sesimbra, estamos a gravar em Sesimbra, portanto, quando estou cá eu não tenho plataformas aqui em Sesimbra, chamamos uma que comecei a ver antes de vir para cá, que era, tal como eu adorei aquela do Winning Time sobre os LA Lakers, chamamos a atenção na Disney Channel, escândalos nos LA Clippers.
portanto, Passamos acho para o que quem outro gosta lado de disto LA. era para o outro lado, sim, sim. Mas acho que, epá, recomendo sinceramente que vejam isto, que a série é fabulosa. Depois, livros, 3 livros, uns que não trouxe, porque comprei lá e deixei lá, porque eu tinha cá outras coisas para ler. A História do Fascismo, do Emílio Gentile, da Guerra e Paz, que são 2 volumes para já, não sei se vão sair mais, portanto tem a ver sobre esta história do fascismo, a sua ascensão, a parte quase teórica, mais teórica, e depois os livros. Cito aqui 2. Por acaso, até a ver, bem, eu já vos tinha dito quando o comprei, são 550 páginas, meus amigos, para quem gosta de policiais. Este senhor, nós já sabemos que é um dos maiores autores de policial nórdico, John Nesbo, norueguês, e de facto o último livro que eu acabei de ler, li estes 4 dias, Lua de Sangue, este é é um policial fabuloso, isto não é lá brincadeiras de crianças, isto é um policial fabuloso, sabe brincar connosco, está a escrever, eu li todos os livros do John Nesbo, está a escrever cada vez melhor, e depois consegue continuar a ter uma coisa que é, brinca connosco, até à página 510, está a tutoriar completamente, vocês estão todos envolvidos noutra coisa. E epá, é fabuloso este policial, portanto, para a praia, aquelas pessoas que depois se gostam de deitar na areia, estão uma semana, levam um livro para ler. Policiais, recomendo sempre ler policiais na areia, adoro. E, portanto, João Nesbo, Lua de Sangue, acho que é um policial absolutamente fabuloso. Depois, desculpem, à Livraria Travessa na semana passada, epá, eu recomendo este livro, isto é fabuloso. Isto saiu no Brasil, não fui eu quem encomendei, isto é das remessas que eles depois mandam das novidades do Brasil, e o título, pá, como folhei, isto chama-se Genipapo Western, de um autor que se chama Tito Leite, saiu agora no Brasil. Aliás, vinha na revista de literatura brasileira que eu compro, portanto era um dos destaques do mês. Imaginem o que é sertão do Brasil, os tipos a serem, desculpe o termo, sugados pelos prioritários mais fortes e depois entrar tudo num ritmo do aconteceu no Oeste do Sérgio Leone. A grande inspiração para o autor é o Sérgio Leone e os seus filmes. E por isso é fabuloso. Portanto, podem ir à livraria da Travessa que havia mais, ou podem comentar, chama-se Genipapo Western do Tito Leite, brasileiro, fabuloso. E agora a pergunta, não é? Para a pergunta da semana, abrimos com CPI e fechamos com CPI. Fechamos com o CPI porque é o seguinte, portanto, já foi de facto, mas aqui com o apoio de vários partidos, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco, mas no geral até também do PS, todos os partidos abriram de facto a hipótese de haver a Comissão Parlamentar de Inquérito à Santa Casa. Eu julgo que é perfeitamente necessário, nomeadamente, eu acho que a partir de Edmundo Martins foi o caos, e portanto eu julgo que deve ser tudo bem vistoriado sobre o que foi feito na gestão de Edmundo Martins, para a frente, também ainda apanhando aquela parte da Ana Jorge, que esteve lá menos de um ano, quase um ano, e por isso julgo que é também importante para a Santa Casa, sendo que não assustar as pessoas que a Santa Casa é uma casa rica, e quando apresenta prejuízos, que eu acho isso perfeitamente inacreditável, sem dúvida, mas que não, a Santa Casa não está a acabar. Portanto, espero que não se comece a partir para se usar isto para depois defender património da Santa Casa. São centenas de imóveis e eu julgo que aí é que anda o gato escondido com o rabo de fora, que interessa muito a muita gente ficar com o imobiliário da Santa Casa por um preço baixo, dizendo que a Santa Casa estava em muitas dificuldades e depois tem que alienar património. Atenção a isto, mas sabem que eu vou estar atento nisso. Já vimos esse filme muitas vezes. Vou ficar atento. Obrigado, Rui. Até para a próxima Obrigado, Eusé. semana. Fechamos assim Prazer uma em Cavel ouvir-te. para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Tatiana Belmar. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.